Voltamos aqui com a parte 2, então vamos às notícias. Morre aos 93 anos o ex-premier israelense Shimon Peres. Bom, esse nome ele pode ser desconhecido de grande parte de vocês e até de mim ele era desconhecido, mas o Shimon Peres ele foi uma pessoa muito importante no cenário político mundial. Então, por isso que eu decidi colocar essa notícia, porque de repente pode cair alguma questão comentando a morte dele e falando sobre a questão da Palestina versus Israel, que é uma questão aí que já vem há mais de 50 anos e que ainda não teve uma solução a esse conflito. Então, eu acho importante falar da morte dele. Vamos ver no slide quem foi o Shimon Peres. Então, o Shimon Peres, ele, em 1948, foi um dos fundadores do Estado de Israel. E ele, então, foi o responsável por equipar o exército israelense. Inclusive, ele era um dos últimos fundadores que ainda estava vivo. E aí depois ele entrou para a política e nunca mais saiu. Foram 70 anos de atuação, né? Então, em 1976, ele se torna ministro da Defesa e ele é que faz a supervisão da liberação de reféns israelenses de um avião na Uganda. Então, coloquei alguns fatos históricos só para relacionar quem é ele. Em 1984, ele torna-se o primeiro-ministro, premier, de Israel. Então, em 1993, ele torna-se ministro do exterior e ele é um dos responsáveis por promover a paz de Oslo, né? Que foi o quê? Que foi uns esforços de paz entre Israel e Palestina. E por quem foi assinado esse acordo? Pelo líder palestino Yasser Arafat e pelo primeiro-ministro de Israel, o Yitzhak Rabin. Inclusive, aí você vê que em 1994, o Shimon Peres, ele ganha o Nobel da Paz juntamente com o Yitzhak Rabin e com o Yasser Arafat por conta da paz de Oslo. Inclusive, eu fui pesquisar mais sobre esse assunto e eu vi que esse primeiro-ministro de Israel, o Yitzhak Rabin, nome um pouco difícil, ele foi assassinado por um judeu de extrema-direita, um judeu radical, que ele não queria a paz, então ele foi assassinado. E o Yasser Arafat, que foi o líder palestino, né, bastante conhecido, de bastante atuação, ele morreu em 2004, ele morreu no hospital e acreditavam que ele havia morrido de alguma doença mesmo, mas depois a esposa dele começou a desconfiar que ele tinha sido envenenado. E aí exumou-se o corpo do Yasser Arafat, tudo isso está na internet, e descobriu-se uma alta quantidade de polônio no corpo dele, que é um elemento radioativo, né? Então, mas assim, é uma coisa controversa, até hoje não se sabe, então, o que aconteceu, né? E eles acreditavam que o líder palestino, né, o Yasser Arafat, teria sido envenenado por membros de Israel, né? Porque Israel e a Palestina têm esse conflito por conta de terras, já há bastante tempo, um conflito que não se resolve, né? Vamos lembrar aí que Israel é um povo judeu e a Palestina é um povo árabe. Voltando no slide, e aí, em 2007, ele torna-se presidente, que em Israel é um cargo de cerimonial, né, para cumprir função mais cerimonial, e ficou conhecido aí por defender a paz entre o Estado de Israel e da Palestina. Então, ele teve aí 70 anos de atuação na vida pública e morreu em decorrência de um AVC aos 93 anos, né? Viveu bastante, né? Passou por bastante coisa, viveu bastante tempo e fez história, né? Isso que é o mais legal, deixou um legado aí bastante forte e representativo, tanto é que vários líderes mundiais, inclusive o Michel Temer, comentaram a morte dele, lamentaram a morte dele e vários compareceram ao funeral. Então, é um nome de peso aí no cenário político. Próxima notícia. Temer defende novo ensino médio e chama crítico de vozes dissonantes.
Nossa, um assunto bastante polêmico agora, bastante comentado nas últimas semanas. Esse realmente a gente tem que se atentar para essas mudanças, quais serão essas mudanças, e é realmente um assunto muito polêmico, muita gente a favor, muita gente contra, né? Bom, o que o Temer disse para defender essa mudança? Primeiro, ele disse que é uma mudança para aproximar o ensino brasileiro dos adotados em países mais desenvolvidos. Então, quais são os pontos principais dessa mudança no ensino médio? Aumento na carga horária das aulas de 800 horas por ano para 1.400, o que torna o ensino integral, tá? Que daria mais ou menos 7 horas por dia, já é considerado ensino integral. O que mais? Maior flexibilização da carga horária, porque algumas matérias deixam de ser obrigatórias e outras passam a ser optativas, ou seja, uma flexibilização no ensino. Os estudantes é que vão escolher o que eles vão querer aprofundar os seus conhecimentos. E o que mais? Exclusão de disciplinas obrigatórias. E aí surgem os argumentos favoráveis e surgem os argumentos contrários. Vou colocar um pouquinho dos dois, né? Argumentos favoráveis. Segundo Temer, houve 5 anos de discussões com os técnicos. Esse ensino ele é compatível com os ensinos da Europa, Estados Unidos, Coreia do Sul. Bom, inclusive teve até uma polêmica, né? Porque o Faustão, quando ele foi fazer o programa dele, ele criticou o Temer, falou, né, que nas palavras dele, que era uma porcaria essa mudança, e o Temer ligou para o Faustão depois para rebater o Faustão, né, e explicar exatamente isso que são os argumentos favoráveis, né, porque o Faustão criticou dizendo que não houve um debate, e o Temer disse que, na verdade, já está sendo estudado isso há 5 anos e que precisa de uma mudança por causa dos índices que o ensino médio não vem alcançando, né? Inclusive, no vídeo da última semana que nós gravamos, dos pontos que nós falamos foi do IDEB, né? Quem quiser, ó, pode clicar aqui nesse vídeo que está aparecendo para vocês, que fala que o ensino, a nota, né, o IDEB, que é o índice que analisa, né, as notas de português e matemática no ensino fundamental 1 e 2 e médio, é a mesma nota nos últimos 4 anos e não consegue atingir a média desejada. Então, muitos, né, especialistas já falaram que o ensino médio brasileiro está numa situação de falência, né? Então, o Temer disse que precisa de uma reforma urgente para tirar o ensino dessa situação. Mas quem é contrário a essa mudança disse o quê? Olha aí no slide. Bom, disse que, primeiro, não houve debate, foi uma mudança feita por meio de medida provisória. Realmente, os críticos dizem que, por se tratar de educação, né, uma coisa tão fundamental na vida do cidadão, deveria ter sido um amplo debate na sociedade antes de ir lá e fazer uma coisa por imposição, por medida provisória, né? Tinha que ter tido um debate maior para saber se realmente essa é a melhor solução para melhorar o ensino brasileiro. O que mais? Retira da grade matérias como artes e educação física. E querendo ou não, artes e educação física, o que os críticos dizem, né? Não é importante, não tem a sua importância, né? Tirou como matéria obrigatória. Realmente, esse ponto, eu penso um pouco, porque, veja bem, a gente tem cada vez educação física, a gente falando, né, questão de fazer atividade física, se cuidar por causa de obesidade, né, cada vez mais frequente, a gente tem que fazer uma atividade física todo dia para se manter, para manter a saúde, nem por conta de forma física, mas por conta de saúde, ou seja, e aí passa a não ser obrigatório, né? O que mais? Professores sem formação, porque uma das mudanças não exigiria um professor com formação, mas sim com um conhecimento na área, né? Então, isso também colocaria o ensino em risco. E outro argumento, que as escolas públicas não vão oferecer o mínimo, porque essa mudança ela é válida tanto para o ensino
público quanto para o particular. Mas só que as escolas, elas vão ter, como a gente vai ver no próximo slide, elas vão ter meio que um poder de elas mesmas de escolherem o que elas vão oferecer, mas não assim escolher, ela depende de verba também, né? Não é uma questão de escolha, eu vou oferecer para os meus estudantes tal matéria optativa, matemática, português. Não, é uma questão de verba. Para você fazer isso, você precisa de recursos para fazer isso. Para você ampliar a grade para o integral, você precisa de mais professor para estar à disposição desses estudantes 7 horas por dia. Ou seja, é um recurso maior, né? Ou seja, vai fazer, mas e o recurso? Tem o recurso? Ah, então a escola X vai oferecer só 2 disciplinas optativas, porque é o recurso que ela tem, e outra escola vai oferecer 5 disciplinas optativas porque ela tem mais recurso. E aí, o estudante que estuda na escola que tem menos disciplinas optativas, ele está em desvantagem, né? Então, essa é uma crítica negativa das pessoas que são contrárias a essa mudança. Então, olha aí no próximo slide, eu peguei esse slide da Folha. Como é hoje? Carga horária de 800 horas, mínima. O que o plano propõe? Seja ampliada para 1.400. Vantagens. Carga expandida melhora o desempenho. Entraves. Modalidade integral requer bom projeto pedagógico e gastos maiores, que foi o que eu falei. O que mais? Como que é hoje? Alunos cursam 13 disciplinas obrigatórias nos 3 anos. Como é que vai ser? Só parte da grade será igual para todos. Depois, aluno poderá se aprofundar em linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ou ensino técnico. Vantagem, flexibilizar a grade, dá autonomia e atrai os adolescentes. Entrave. Oferta de habilitações pode ser desigual entre escolas e redes. O que mais? Hoje, o ensino médio é dividido em 3 anos. Como vai ser? Escola pode adotar sistema de crédito em algumas disciplinas. Vantagem, dá liberdade ao estudante. Desvantagem, depende de uma organização complexa das redes. O que mais? Hoje, redes só contratam professores que passaram por curso de formação. Como que o plano propõe? Seja contratado professor sem concurso por notório saber. Vantagem, ajuda a suprir demanda de professor. Entraves, qualidades profissionais pode diminuir. E mais 2 mudanças. Educação física e artes eram obrigatórias em todo o ensino básico. Agora, com a medida, a disciplina deixa de ser obrigatória no ensino médio. Carga horária fica a cargo das redes e escolas. Vantagem, diminui o número de disciplina obrigatória. Entrave, prejudica a formação cultural e a saúde dos estudantes. Por último, hoje, o governo federal tinha programas menores de incentivo ao ensino integral. Como vai ser? A União vai dar aporte financeiro por 4 anos à escola que introduzir a modalidade. Vantagem, investimento incentiva instituições a aderirem ao ensino integral. Desvantagem, governo que diz que valor vai depender da disponibilidade orçamentária e vive no momento de crise. Ou seja, a gente vê que realmente o ensino ele fica cada vez mais parecido como é o ensino nos Estados Unidos, que já funciona dessa maneira, mas a gente, sabe que nós ainda somos um país subdesenvolvido, os Estados Unidos já é um país desenvolvido, onde as faculdades, as universidades são pagas, o ensino ele é gratuito, mas ele tem uma boa qualidade, as universidades elas são pagas. Quando a criança nasce, normalmente os pais eles já fazem uma poupança para a faculdade, porque já sabe que a faculdade vai ser um investimento muito caro. Bom, como eu disse mais uma vez, cada um tem que formar a sua própria opinião acerca desse assunto, mas a gente tem que saber o que está acontecendo, como é hoje, como é que vai ficar, quais as vantagens, quais as desvantagens, para a gente ter argumentos para uma redação. Passando para o próximo slide, essa medida provisória ela deve ser votada em até 120 dias por senadores e deputados. E a previsão do governo é que seja implementado esse novo ensino médio em 2018. Para saber mais, 2 links aí que você pode clicar, ler mais. Foi uma pessoa que fez um comentário no YouTube e falou: olha, Letícia, você poderia colocar alguns links que você julgar interessante para a gente aprofundar o nosso conhecimento, porque às vezes a gente vê alguma coisa, mas não fica tão claro, ou a gente quer se aprofundar, saber mais sobre esse assunto. Então, eu falei, eu acho que dá para catar, acho interessante a ideia, então tá aí 2 links para vocês. Próxima notícia e última.
Colômbia diz não ao acordo de paz com as Farc. Nossa, essa notícia pegou todo mundo de surpresa, né? Até eu fui pega de surpresa, assim, quando eu vi no site da Folha, a Folha colocou no Face urgente. Eu fui pega de surpresa mesmo, porque eu achei que, né, a população ia acatar, né? Falou de paz, inclusive, não. Quero só fazer uma observação antes de prosseguir com o assunto, que até foi uma pessoa que comentou no vídeo do Brexit, eu não lembro, foi uma moça, falando assim, olha Letícia, eu sei que você está falando plebiscito, mas a gente tem que entender que tem uma diferença entre plebiscito e referendo. E ela me explicou, eu falei, realmente é verdade, eu fui averiguar. O plebiscito e o referendo, a utilidade deles é a mesma, né? É uma consulta à população. Mas o plebiscito ele é uma consulta antes do governo tomar a decisão. No caso do Brexit, né, do Reino Unido, ele fez um plebiscito, porque ele fez a consulta à população para depois tomar essa decisão, né? Agora, no caso da Colômbia, é um referendo. Por quê? Porque eles foram até Cuba, fizeram já, né, um livro aí de 300 páginas, um documento colocando, né, nos dois lados quais seriam as medidas tomadas após assinar o acordo de paz e depois vai fazer a consulta à população. Então, quando isso é feito depois, é um referendo. Só para aí ficar a dica, foi, né, uma pessoa que comentou aí, eu achei bem legal, acho interessante então repassar para vocês. Então, olhando aí no slide, então o referendo foi feito no dia 2/10 e 50,2% da população disse não aceitou esse acordo de paz e 49,7% disse sim, aceitou. Mas foi quase um empate, né? Mas esse empate aí, a diferença foi de 60 mil votos aproximadamente. Mas o que é interessante dessa situação é que as urnas contabilizaram 60% mais ou menos de abstenção dos votos. Por quê? Porque na Colômbia o voto não é obrigatório. Então teve muita gente que não foi votar, né? Então dos que foram votar é que decidiram, né? E muito, né, desse resultado aí deve-se, né, os comentaristas estão dizendo, deve-se a campanha do Álvaro Uribe, o ex-presidente, que disse: a paz é entusiasmante, o texto de Havana é decepcionante. O presidente Juan Manuel dos Santos, ele, né, em contra-argumento disse, não tem como ser perfeito, mas é o que a gente tem, né? É aquela história, é o que tem para hoje, né? Não dá para tudo ser perfeito, né? E aí, acho que muitas pessoas foram motivadas também pelo sentimento de vingança, né? Porque houve muitas mortes, né, nesse conflito aí que já dura mais de 50 anos entre Colômbia e Farc, e às vezes algum familiar foi morto e aí a pessoa pensa, poxa, e agora a pessoa vai ter uma pena alternativa, né? Enfim, várias questões, né? Mas o importante é a gente ver que o resultado, ele mostra uma população descrente, uma população desconfiada, descrente tanto no próprio governo, claro, por quê? Porque o governo ele estava pedindo sim, o governo ele foi atrás de fazer esse acordo de paz e a população não confiou no governo, né, para apoiar o governo e votar no sim, no referendo, né? E a desconfiança das Farc, né? Porque um desses pontos previstos no acordo era de que os representantes da Farc teriam um posto, cargos no governo, né? Então a desconfiança, será que realmente dá para confiar na Farc no governo? Será que vai realmente acabar? Então, um descrédito aí, uma desconfiança, né? Então, no próximo slide, ó, para terminar, eu coloquei aí duas notícias, né, para ler mais. Essa primeira do UOL, que fala um pouquinho dos motivos que talvez levaram os colombianos a não comparecer à urna, inclusive ele coloca até como um ponto o mau tempo, por conta da chuva, e na segunda notícia é um artigo de um jornalista que ele está na Colômbia e ele conversou com algumas pessoas da população, inclusive ele conversou com uma pessoa que trabalha num zoológico, se eu não me engano,
e perguntou se ele era contra ou a favor, e a pessoa ela não foi votar porque ela estava trabalhando, e a pessoa disse que não concordava com o fato de esses ex-guerrilheiros receberem um salário, né? Porque lá na Colômbia o salário mínimo é menor do que no Brasil. Então, assim, vários pontos, né? E o presidente falando que não dá para ser perfeito, né? Então, olha, esse assunto tenho certeza que vai ser abordado em alguma questão de concurso, como foi na prova que eu resolvi na semana passada, que caiu exatamente uma questão perguntando sobre isso, então vamos ficar atentos. Vamos para a questão. Leia o texto e assinale a alternativa correta. Em um mundo de loucura sem fronteiras, A escolheu no domingo dar um salto no vazio ou ser um exemplo para o planeta. Ganhou a primeira opção, com 98,8% dos votos apurados, 50,2% dos votaram não para referendar os acordos de paz entre o governo e as, contra 49,7% que votaram no sim. A entra num beco sem saída e entra em um limbo político repleto de incerteza. A abstenção de mais de 60% foi tão decisiva quanto a má imagem que a sociedade colombiana continua a ter das. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer a partir de agora, mas o conflito armado que assolou A por mais de 50 anos vai continuar. A qual país refere-se o texto? Venezuela, Irlanda do Norte, Colômbia, Israel, Turquia. Muito fácil essa questão, né? Não tem nem o que falar. A resposta C, Colômbia. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deem um like. Comentem aí de que cidade vocês são. Se inscrevem no canal. Muito obrigada pelos novos seguidores. Agora a gente está aí quase chegando nos 500 seguidores. Muito obrigada. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários também. Ah, e também teve uma outra pessoa que falou para deixar no link da descrição do vídeo as redes sociais para poder entrar em contato comigo, tá? O meu Facebook é facebook.com/resumo virtual. Pode curtir a página. Eu ainda não tô fazendo muita coisa na página, realmente por falta de tempo. Mas podem curtir, pode mandar mensagem, eu respondo todas as mensagens. E a gente se vê então agora em outubro com um novo resumo, outras notícias e continuem acompanhando tudo.